Devolva os arquivos, eu conheço eles e o mundo também. Estudamos na história que Kennedy quis inspecionar o reator de Dimona, em Israel, para saber se havia bombas nucleares. Um homem com traje tradicional africano sobe ao pódio da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele carrega uma pasta nas mãos e uma ambição desmedida. Lá, Muammar al-Gaddafi quebra os protocolos diplomáticos, propõe abolir o Conselho de Segurança e, como se não bastasse, chama vários líderes presentes de criminosos de guerra. Naquele dia de setembro de 2009, Gaddafi não apenas desafiou a ordem internacional, como também assinou sua sentença de morte. 2 anos depois, o mundo observou perplexo as imagens de um ditador ferido sendo arrastado pelas ruas de Sirte, na Líbia. O homem que governou durante 42 anos, desafiando as potências ocidentais e sonhando em unificar a África sob uma moeda comum, morria de forma brutal em meio ao caos de uma guerra civil. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que nos porões do Palácio Presidencial encontraram masmorras sexuais? Por quê? Gaddafi sempre viajava com uma tenda especialmente preparada, com 30 cavalos em 2 aviões e com um séquito de mulheres, ao qual ele chamava de Guarda Amazônica. Para conhecer essa história sombria, é necessário voltarmos ao dia 20 de outubro de 2011, o dia em que Muammar al-Gaddafi morreu. Lembrem-se de que, mesmo que alguém pareça muito confiável, pode ter intenções ocultas. Por isso, é sempre muito importante estar protegido, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. E para se proteger do mundo virtual, o que é melhor do que usar? Suryata Surfshark é uma VPN que protege nossas informações online, criptografando dados para impedir espionagem e ocultar nossas atividades e localização, mesmo se estivermos usando uma rede Wi-Fi pública. Graças a isso, também podemos mudar nossa localização virtual, o que nos permite acessar, por exemplo, grandes descontos em passagens aéreas, sem nos limitarmos aos que aparecem em nosso país de origem, com Surfshark. Além disso, podemos desbloquear as 15 bibliotecas mundiais da Netflix e usar serviços de streaming como BBC, iPlayer, Hulu e outras plataformas restritas em certos países. Também conta com a versão Sur One, que possui funções muito úteis como antivírus, alerta de busca, que oferecem ainda mais segurança. E para completar, adicionaram 2 novas ferramentas: o detector de golpes por e-mail, projetado para te proteger contra ataques de phishing, e o bloqueador de conteúdo web, que permite proteger outras pessoas de conteúdos maliciosos e diferentes categorias de sites sem espionar sua atividade de navegação. Se quiserem seguir meu conselho e começar a usar Surfshark, podem acessar www.surfshark com ELDIAC ou usar meu código, que é o que aparece aqui na tela, ELDIAC, ao finalizar sua compra para ganhar 4 meses extras de Surfshark. Além disso, lembrem-se de que vocês não correm nenhum risco testando o Surfshark, porque tem uma garantia de 30 dias. Bom, vocês já sabem, baixem, usem, contem pra mim como foi. Vamos começar. Inscreva-se. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi nasceu em 7 de junho de 1942 em uma tenda beduína perto de Sirte, no meio do deserto líbio. Sua família pertencia à tribo Gaddafa, pastores nômades que por gerações sobreviveram em um dos territórios mais inóspitos do planeta. Seu pai, Abu Minyar, havia lutado contra a ocupação italiana e seu avô morreu lutando contra os invasores em 1911. Aquele menino cresceu ouvindo histórias de resistência e da dignidade árabe, pisoteada pelo colonialismo europeu, e quando tinha 7 anos, sua mãe o matriculou na escola corânica de Sirte. 4 anos depois, ele foi para o Liceu de Seba, no interior de Fezzan. E lá, aquele adolescente magro e de olhar intenso descobriu sua verdadeira vocação. Em 1952, a Revolução Egípcia de Gamal Abdel Nasser havia derrubado o rei Farouk e instaurado uma república nacionalista. Para o jovem Gaddafi, Nasser se tornou um herói absoluto. Por isso, aos 14 anos, ele já organizava células revolucionárias clandestinas em sua escola. Seu objetivo era claro: derrubar o rei Idris I da Líbia, um monarca corrupto e impopular que havia chegado ao trono graças ao apoio britânico em 1951. Em 1961, fichado pela polícia secreta do rei, foi expulso do Liceu de Seba. Concluiu seus estudos secundários em Misrata e se matriculou na Universidade de Benghazi, onde se formou em Direito, mas nunca exerceu como advogado. Em 1963, aos 21 anos,
ingressou no Colégio Militar de Benghazi. Lá, encontrou o terreno perfeito para propagar suas ideias revolucionárias e constituir, seguindo o modelo egípcio, seu próprio movimento de oficiais livres. Sua carreira militar progrediu rapidamente e, em 1965, recebeu a patente de tenente com as maiores honras. Viajou ao Reino Unido para cursos de aperfeiçoamento em instituições militares de prestígio e, em agosto de 1969, foi promovido a capitão. Nessa época, ele já tinha todo um plano e uma rota traçada. Em 1º de setembro de 1969, enquanto o rei Idris estava na Turquia recebendo tratamento médico, Gaddafi e seus oficiais livres executaram a chamada Operação Jerusalém. Aeroportos, depósitos policiais, estações de rádio e escritórios do governo em Trípoli e Benghazi. Não houve resistência significativa, nem sequer um tiro foi disparado. O golpe mais silencioso da história árabe moderna acabava de derrubar uma monarquia inteira. Pelo rádio, Gaddafi proclamou o fim do regime reacionário e corrupto e, após uma pausa, anunciou a fundação da República Árabe da Líbia. O movimento dos oficiais livres se constituiu como Conselho de Comando Revolucionário de Gaddafi. Com apenas 27 anos, ele se tornou chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas. Os primeiros anos do regime trouxeram mudanças profundas. As bases militares americanas e britânicas foram fechadas, a comunidade italiana foi expulsa, a indústria do petróleo foi nacionalizada e as terras foram redistribuídas. Foi uma mudança profunda que era antecipada a cada novo anúncio, como quando foi lançada a Revolução Verde, uma iniciativa destinada a aumentar a produtividade agrícola e alcançar a autossuficiência alimentar. O jovem coronel proclamava que sua revolução significava liberdade, socialismo e unidade. Implementou educação e saúde gratuitas e dobrou o salário mínimo, além de estabelecer reduções obrigatórias nos custos dos aluguéis. Em 1970, promulgou uma lei que afirmava a igualdade de gênero e exigia a paridade salarial. A renda per capita da Líbia passou de $40 em 1951 para mais de $8.000 em 1979, superando países como Itália e Reino Unido. Mas a fachada modernizadora escondia uma realidade mais sombria. Gaddafi aboliu os partidos políticos, proibiu os sindicatos independentes e suspendeu os jornais. Os opositores eram presos, torturados nos porões do serviço de inteligência líbio e as execuções públicas começaram a se tornar frequentes. O sistema de comitês revolucionários, criado em 1977, tornou-se um instrumento de vigilância. Denunciavam, prendiam e julgavam de acordo com a lei da Revolução, que nada mais era do que um código arbitrário sem garantias constitucionais. O terror seguia de perto o progresso como uma sombra que ninguém se atrevia a mencionar. Em março de 1977, Gaddafi transformou a República Árabe da Líbia na Grande Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista. O termo Jamahiriya pode ser traduzido como Estado das Massas. Proclamou ter criado uma forma de democracia direta, superior às democracias representativas ocidentais. O povo se governaria por meio de 187 congressos populares básicos, onde todos os adultos participavam e votavam sobre decisões nacionais. 1975 e 1979, 1975. E Gaddafi registrou sua ideologia em 3 volumes, conhecidos como O Livro Verde. O primeiro volume tratava sobre a democracia e os defeitos dos sistemas representativos. O segundo falava sobre socialismo e economia. E o terceiro abordava questões sociais relacionadas à família e à tribo. Nessas páginas, Gaddafi rejeitava tanto o capitalismo ocidental quanto o comunismo ateu, propondo uma terceira teoria internacional, na realidade, a Jamahiriya continuava sendo um regime autoritário, onde Gaddafi exercia controle absoluto. Embora tenha renunciado a todos os seus cargos oficiais em 1979 e se autodenominado simplesmente líder da revolução, ele continuava tomando todas as decisões importantes. Os congressos populares podiam debater, mas raramente se opunham às sugestões do líder, e quando o faziam, ele ignorava suas decisões ou convocava eleições antecipadas. Ele se autodenominava irmão líder, rei dos reis africano, líder de ouro, guia da era das massas. Sua imagem cobria prédios inteiros,
e nos aniversários da Revolução Verde, ele presenteava com relógios de ouro com sua efígie. Cidades, montanhas e fábricas levavam seu nome, mas esse poder não seria eterno. Durante décadas, o mundo ignorou o que acontecia nos porões de Bab al-Azizia, o complexo de palácios de Gaddafi em Trípoli. Quando o regime caiu em 2011, os rebeldes descobriram masmorras sexuais equipadas com clínicas ginecológicas. O livro As Presas no Harém de Gaddafi, da jornalista francesa Annick Cogean, revelou um sistema de escravidão sexual que o ditador manteve durante décadas. Gaddafi selecionava pessoalmente suas vítimas, visitava escolas, universidades, salões de beleza e, quando escolhia uma jovem, colocava a mão sobre a cabeça dela. Esse gesto bastava para que, no dia seguinte, mulheres em um carro oficial com bandeiras líbias fossem buscá-la no palácio. Enfermeiras ucranianas faziam exames de sangue e depois ela era entregue a Gaddafi. Soraya, uma das vítimas que falou publicamente, contou que tinha 14 anos quando foi escolhida. Gaddafi abusou dela, a espancou e a manteve em cativeiro por 5 anos, mas ela não era a única. Investigações posteriores estimaram que havia até 30 jovens alojadas simultaneamente no palácio, e funcionários do regime revelaram que Gaddafi precisava de 4 jovens por dia, de preferência virgens. Mas o sexo não era apenas um apetite, era seu principal instrumento de poder. Gaddafi governava, humilhava, submetia e punia. Também com o sexo manteve relações até mesmo com seus ministros, condenados ao silêncio e à desonra. Tentou seduzir esposas de chefes de Estado africanos e embaixadores. Durante a Guerra Civil de 2011, incentivou seus soldados a abusar de mulheres rebeldes como arma de guerra. Instalações parecidas foram achadas nos porões da Universidade de Trípoli. A BBC documentou que centenas, possivelmente milhares de adolescentes foram espancadas, abusadas e forçadas a se tornarem escravas sexuais durante os 42 anos do regime. Mas além dessas aberrações, foi a sua ambição que o colocou no centro da tempestade. A cidade. No final do século XX, Gaddafi foi abandonando aos poucos o nacionalismo árabe para abraçar o panafricanismo. Ele visitou o continente inúmeras vezes e financiou projetos de infraestrutura. Ele converteu o presidente do Gabão, Omar Bongo, ao Islã em 1973 e fez o mesmo 3 anos depois com Jean Bedel Bokassa, da República Centro-Africana. Entre 1973 e 1979, a Líbia forneceu 500 milhões de dólares em ajuda aos países africanos. Sua ambição era clara: criar os Estados Unidos da África, um continente unificado, com um banco central africano, um fundo monetário africano e uma moeda comum chamada dinar dourado africano. Essa moeda permitiria que todo o continente comercializasse petróleo e recursos sem a necessidade do dólar ou do euro, rompendo assim a dependência do FMI e do Banco Mundial. Em uma palavra, libertaria o continente do controle financeiro histórico do Ocidente. Logicamente, isso era para a Europa e os Estados Unidos um pesadelo inaceitável. A Líbia possuía 143 toneladas de ouro, mais de 110 bilhões de dólares em reservas internacionais e 0 dívida externa. Gaddafi tinha os recursos para financiar sua visão e estava disposto a fazê-lo. Em 2002, a União Africana substituiu a Organização para a Unidade Africana, e Gaddafi foi um de seus principais fundadores. Na terceira cúpula da organização, realizada na Líbia em julho, foi proposto um passaporte único, um sistema de defesa comum e uma moeda única continental. Em agosto de 2008, um comitê de líderes africanos tradicionais o proclamou o Rei dos Reis. Em fevereiro de 2009, ele foi coroado em uma cerimônia em Addis Abeba e, nesse mesmo ano, foi eleito presidente da União Africana. O Ocidente observava com uma preocupação cada vez maior os telegramas diplomáticos dos Estados Unidos vazados pelo Wikileaks. Perceberam que a real ameaça não era o regime ditatorial líbio, mas seu projeto de independência econômica. Em 23 de setembro de 2009, Gaddafi chegou a Nova York para sua primeira intervenção diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele recusou o hotel tradicional e armou sua tenda beduína nos terrenos de Donald Trump no dia do seu discurso. Vestiu sua característica túnica africana e subiu ao púlpito carregando sua pasta amarelada durante 90 minutos. Derrubou cada pilar do sistema internacional, chamou a ONU de fraudulenta, enumerou
as 65 guerras que haviam estourado desde sua fundação. Acusou diretamente as potências ocidentais de crimes de guerra na Coreia, Vietnã, Iraque e Afeganistão. Levantou a Carta das Nações Unidas e rasgou uma cópia diante das câmeras. Falou sobre a corrupção estrutural da ONU, a morte de Kennedy e o domínio econômico das farmacêuticas por meio da implantação sintéticas. Exigiu que o Conselho de Segurança representasse todas as nações por meio de unidades regionais. E não só isso, reivindicou um assento permanente para a África. Depois de questionar, acusar ou até mesmo insultar cada pilar intocável do que ele via como a hipocrisia internacional, ele soltou a bomba que selou seu destino. Os países colonizadores deveriam pagar indenizações por séculos de saque, escravidão e extração de recursos. Gaddafi não estava propondo reformas, mas sim declarando o fim da era colonial e exigindo justiça histórica. As manchetes no dia seguinte foram unânimes. Gaddafi delira na ONU discurso bizarro do ditador líbio. A estratégia era previsível. Se você não pode refutar a mensagem, opte por desacreditar o mensageiro. Mas por trás, algo mais sinistro começou a se formar. E-mails de Hillary Clinton vazados anos depois. Eles demonstrariam que a verdadeira razão para a futura intervenção militar na Líbia era impedir que Gaddafi criasse uma moeda africana baseada no ouro, que ameaçaria o domínio do dólar e do euro em nível mundial. Um memorando de 2011 revelou que a França estava especialmente preocupada com o franco CFA, a moeda que controla 14 países africanos, como uma ferramenta neocolonial. Todos queriam deter o autoproclamado líder, e é assim que nossa história volta ao começo. Em fevereiro de 2011, os protestos da Primavera Árabe chegaram à Líbia. O caso de um vendedor ambulante que teve seus pertences e seu dinheiro tomados pela polícia da Tunísia e que se imolou em forma de protesto foi o estopim de uma revolta popular em toda a África. Os cidadãos, cansados dos sistemas de governo intocáveis, foram às ruas pedindo algo inusitado: democracia e transparência. Ao contrário da Tunísia ou do Egito, na Líbia, as manifestações rapidamente se transformaram em uma insurgência armada. Em 17 de fevereiro, protestos violentos explodiram em Benghazi e o governo respondeu com força letal. Centenas de manifestantes morreram sob fogo do exército. Gaddafi proclamou que os rebeldes estavam drogados e ligados à Al-Qaeda em meio a uma situação tensa e imprevisível. Anunciou que morreria como mártir. Antes de fugir, declarou que os opositores seriam perseguidos de casa em casa, de armário em armário. 26 de fevereiro. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1970, respondendo à Líbia do Conselho de Direitos Humanos, aplicando sanções e pedindo uma investigação do Tribunal Penal Internacional. Em março, o Conselho de Segurança declarou uma zona de exclusão aérea, supostamente para proteger a população civil. O que se seguiu foi uma mudança total de regime. Disfarçada de intervenção humanitária, o Catar enviou centenas de tropas para apoiar os dissidentes, enquanto a França e os Emirados Árabes Unidos forneceram armamento e treinamento militar ao Conselho Nacional de Transição. Milhares de bombardeios da OTAN caíram dia e noite sobre alvos do governo. No dia 30 de abril, um ataque aéreo matou o sexto filho de Gaddafi e 3 de seus netos em Trípoli. Em junho, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Gaddafi, seu filho Saif al-Islam e seu cunhado Abdullah Senussi, por crimes contra a humanidade. Agosto, os rebeldes tomaram Sliten e Trípoli. Quando o governo de Gaddafi colapsou, restaram apenas alguns redutos leais no oeste: Bani Walid, Seba e Sirte. Gaddafi se retirou para Sirte, sua cidade natal. De lá, tentou negociar uma transferência para o Conselho Nacional de Transição, mas a oferta foi rejeitada. Durante semanas, ele resistiu aos bombardeios, movendo-se constantemente entre residências para escapar dos ataques, cercado por seguranças e dedicando seus dias à oração e à leitura do Alcorão. No dia 20 de outubro de 2011, às 8h30 da manhã, ele tentou escapar do Distrito 2 de Sirte em um comboio de veículos civis e militares. Ele esperava se refugiar no Vale de Yaref, mas bombardeiros da OTAN atacaram o comboio, destruindo pelo menos 14 veículos e matando 53 pessoas. O fim era iminente.
comboio se dispersou e Gaddafi e seus homens mais próximos fugiram para uma vila que foi bombardeada pela milícia rebelde de Misrata. Ao escapar mais uma vez para um local em construção, eles se esconderam debaixo de tubulações de drenagem enquanto seus seguranças lutavam contra os rebeldes. No combate, Gaddafi sofreu ferimentos na cabeça devido à explosão de uma granada. Seu ministro da Defesa, Abu Bakr Yunis Ayyab, morreu e a milícia de Misrata capturou Gaddafi, causando-lhe graves contusões no processo. Um vídeo gravado com celular mostra Gaddafi sendo brutalmente espancado, e outro vídeo parece mostrar que ele foi abusado sexualmente com um bastão ou uma faca. Ele foi colocado na parte da frente de uma caminhonete e caiu enquanto o veículo se afastava. E finalmente seu corpo, semi-despido, foi colocado em uma ambulância e levado para Misrata, mas já chegou sem vida. As contas oficiais do Conselho Nacional de Transição afirmaram que ele morreu por ferimentos de bala. Outros relatos de testemunhas presenciais disseram que os rebeldes atiraram nele no estômago. O filho de Gaddafi, Mutassim, também foi capturado e encontrado morto várias horas depois. Cerca de 140 militares, familiares e funcionários leais a Gaddafi foram detidos e os corpos de 66 deles foram encontrados mais tarde no Hotel Mahari, vítimas de execuções extrajudiciais. Ele foi colocado no congelador de um mercado local e durante 4 dias foi exibido publicamente. Líbios de todo o país foram vê-lo. As imagens da morte de Gaddafi se espalharam pelas redes de mídia internacionais. O presidente Obama declarou que a sombra da tirania havia sido levantada sobre a Líbia, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse estar orgulhoso do papel de seu país na derrubada desse ditador brutal. O ex-presidente cubano, Fidel Castro, por sua vez, comentou que Gaddafi entraria para a história como uma das grandes figuras das nações árabes. Aliás, já viram o vídeo sobre Fidel Castro que fizemos neste canal? No dia 25 de outubro, o Conselho Nacional de Transição anunciou que Gaddafi havia sido enterrado em um local não identificado no deserto. Era o fim de uma era, mas o que aconteceria depois? Hoje, mais de uma década após sua morte, a Líbia é o que poderia ser classificado como um estado falido. O país que ostentava o maior índice de desenvolvimento humano da África se tornou um território dominado por milícias rivais, tráfico de pessoas e mercados de escravos abertos. 2 governos rivais disputam o controle sem sucesso enquanto o nível de vida despencou. Junto com a infraestrutura, as 143 toneladas de ouro desapareceram, mais de 110 bilhões de dólares em reservas sumiram e os planos para o Banco Central Africano morreram. Junto com Gaddafi, o sonho dos Estados Unidos da África como tal se dissolveu. A história de Muammar al-Gaddafi é a de uma ambição desmedida. Um projeto revolucionário que prometia libertar a África do jugo ocidental, mas que foi construído sobre os alicerces do terror, da tortura e do estupro sistemático. É a história de um ditador que sonhou em mudar a ordem global, mas que exerceu um poder igual ou ainda mais brutal sobre seu próprio povo para conseguir isso. O que aconteceria se o quê? O que aconteceria se um homem morresse no último experimento de socialismo? O que aconteceria se o que aconteceria se houvesse uma independência real? Mas também morreu um tirano que manteve escravas sexuais em masmorras durante décadas e que assassinou milhares de opositores. A verdade sobre Gaddafi não é simples, não pode ser reduzida a herói ou vilão, é complexa, contraditória e perturbadora. Talvez essa seja a lição mais inquietante de todas. Que heróis e monstros podem ser a mesma pessoa, que a libertação e a opressão podem coexistir no mesmo projeto. E o anti-imperialismo, infelizmente, pode servir de máscara para a tirania mais absoluta.